Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de Machado de Assis. Isso, o bruxo do Cosme Velho. Machado de Assis, como é que eu vou começar a falar do Machado? Eu sou muito suspeita para falar do Machado porque eu sou apaixonada pela obra do Machado inteira. Embora ainda não tenha lido toda, porque eu tô indo aos poucos, eu tô devorando aos poucos. Faltam alguns livros que eu quero ler, alguns contos também. Mas vamos lá. O Machado de Assis nasceu em junho de 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro. Então ele nasceu numa chácara que também levava o mesmo nome do morro, e o pai dele era pintor de paredes e a mãe dele era uma lavadeira de roupas. E aí, o que que acontece? O Machado, ele é autodidata. Ele conseguiu aprender francês, inglês, conseguiu falar alemão, tudo por mérito dele. Ele não frequentou a escola para aprender essas coisas. E aí, o que acontece? Quando ele tinha 15 anos, ele foi trabalhar como tipógrafo num jornal da época que se chamava Marmota Fluminense. E aí, ele começou a trabalhar como tipógrafo, e aí ele conseguiu publicar 2 poemas nesse jornal. E aí, daí em diante, o Machado começou a frequentar o meio onde se respirava livros, poesia, arte, do jeito que ele gostava. E aí os intelectuais da época se reuniam e Machado começou a frequentar esse meio. Lá ele conheceu o cunhado, que era o irmão da Carolina, que a Carolina depois veio a ser a esposa dele. E aí ele começou na carreira que ele já sabia que ele, né, ia ser para ele o que foi a vida dele inteira. Foi um mestre da literatura, se não o maior brasileiro, um dos, mas para mim o Machado é o maior escritor brasileiro. E aí fizeram uma coletânea dos 100 maiores escritores de todos os tempos. E lá estava Machado de Assis no meio dessa coletânea, onde estava Shakespeare, Miguel de Cervantes, entre outros muitos escritores, né, maravilhosos. Lá estava ele. Então, o que me chamou a atenção na obra do Machado, meu primeiro contato com a obra do Machado foi Dom Casmurro. Eu tinha uma curiosidade imensa de ler o Dom Casmurro, porque, assim, há alguns anos, todo mundo que eu encontrava falava que na obra era você que decidia se a Capitu tinha traído o Bentinho ou não. E aquilo me aguçava uma curiosidade, porque eu queria ter a minha opinião a respeito. Aí um dia eu peguei um livro emprestado com uma amiga e li Dom Casmurro. Então, gente, o que é aquilo? Que livro é aquele? E desde então, eu nunca mais parei de ler Machado de Assis. Aí, em seguida, eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou mostrar para vocês aqui o Dom Casmurro. Dom Casmurro. E fora que o Machado tem assim, ele usa a ironia para esfregar na cara da gente algumas coisas, porque se você lê Machado de Assis com atenção, você vê que até hoje acontecem as mesmas coisas, exatamente as mesmas coisas. Porque os livros do Machado, ele sempre ambientava no Rio de Janeiro, na época da monarquia, da corte, aquilo tudo. Só que assim, ele traz situações que se vivenciam até hoje. Se você parar para analisar, até hoje você tem, né, esse contato com isso, é uma coisa atual. E aí o que acontece? Nas histórias do Machado, eu posso perceber que não tem um clímax.
quando você vai querendo, sabe? Quando ele vai querendo um desfecho, aí ele coloca uma frase que não tem muito a ver, que te remete a outra coisa. É muito, muito interessante. E aí depois, Quincas Borba, que também é outro livro interessantíssimo. Memorial de Aires. Se não, gente, não tem como dizer qual é o melhor livro do Machado, mas Memorial de Aires eu li e assim, eu saí marcando quase o livro inteiro, porque ele na verdade, o Memorial de Aires foi o último livro que o Machado escreveu. E aí há quem diga que a história se parece muito com a história do Machado, porque o Aires, ele não teve filhos, ele vivia só com a esposa. Então, especula-se muito a respeito dessa passagem desse livro, foi o último livro, o último romance que o Machado escreveu. A Mão e a Luva, outro livro muito bom. E tem os de contos também, que, claro, eu não tenho todos eles físicos, mas eu tenho eles em e-book, depois eu vou falar para vocês, se vocês se interessarem pela obra do Machado também. Tem esse, O Alienista, que o Alienista é um conto, quase uma novela, ele é um conto mais extenso do Machado. Mas quem já leu sabe do que eu tô falando. Eu não vou contar a história, porque depois eu vou querer falar de cada um separadamente, ou em outra oportunidade. Esaú e Jacó, ainda não li esse aqui. Dos que eu tenho aqui, acho que o único que eu não li ainda foi Esaú e Jacó, mas eu vou ler. E aí, eu procurando coisas sobre o Machado de Assis, eu acabei descobrindo que o MEC tem um site que disponibiliza toda a obra do Machado, tudo. Porque a obra do Machado já é de domínio público, então o MEC disponibiliza. E aí, o que eu fiz? Corri lá, baixei tudo. Você baixa a obra inteira, inteira, tudo que você imaginar. Então, eu baixei tudo, mas lógico que à medida que eu for conseguindo os livros físicos, eu vou adquirir, eu vou guardar na minha estante, porque é uma coisa que é assim, sabe, a caça ao tesouro? Pois é tipo isso. Aí, vocês estão vendo lá atrás, uma foto do Machado. Fiz uma camiseta, porque eu não poderia deixar de estampar. Olha, que perfeição. E assim, tudo que eu posso ler sobre o Machado, eu leio, vejo documentários, me informo de tudo quanto é jeito, porque, sabe, o Machado eu não posso falar mais o que, porque eu já falei pra vocês. Ele é um escritor perfeito. Tem gente que fala assim, ah, mas a linguagem é difícil, não sei. Gente, ele nasceu em 1839, no século passado. Não tem como ser uma linguagem atual. Já ouvi até uma reportagem a respeito de transportar essas histórias para os tempos atuais, agora que a gente está vivendo, com uma linguagem mais fácil, mas não seria a mesma coisa. Eu acho que o que atrai na obra do Machado é a linguagem que ele usava, a forma como ele descrevia. É isso tudo junto. Eu acho que se você tira isso, eu acho que perde o brilho, perde a... Eu não quero entrar nessa polêmica, mas assim, é a minha opinião. Eu acho que não vale a pena, sei lá, fazer isso com a obra. Uma obra genial, maravilhosa, extensa. E aí, desses e-books que eu baixei, eu li Ressurreição, que foi o primeiro romance dele. Então, li o primeiro e o último, que é o Memorial de Aires. E os outros, com certeza, eu vou lendo aos poucos. E acho que Helena é o próximo, porque eu sou bem curiosa a respeito desse livro também. E eu acho que é o próximo do Machado que eu vou ler é Helena. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Leiam Machado de Assis. O Machado de Assis é um gênio. Não é à toa que ele é conhecido como o bruxo do Cosme Velho. Ele... perfeito. Tudo que ele escreveu é
maravilhoso. Então, não tenho mais o que falar. Leiam mais a respeito, informem-se e leiam a obra do Machado. É simplesmente genial. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Visitem lá o blog Menina do Cerrado. Lá tem resenhas de livro, tem algumas resenhas do Machado também. E sempre que eu posso, eu posto alguma coisa sobre a obra do Machado. E me sigam no Instagram, Edna Rodrigues. E eu vou deixar aqui o link com o endereço do site para vocês, se vocês quiserem, sei lá, olhar, baixar toda a obra do Machado, para vocês irem lá e fazerem isso, tá certo? Então tá, pessoal, até a próxima, um grande abraço, tchau!